muita atenção nessa investigação. A gente está passamos por uma semana muito turbulenta com relação a críticas à Polícia Militar aqui de São Paulo. E aí a gente tem, na sexta-feira, o governador vindo às redes sociais, anunciando a prisão de um homem, e esse homem ele foi solto em menos de 24 horas. Na verdade, o homem que continua preso, que é o Eduardo, é o advogado dele, o Matheus, ele foi preso na madrugada do sábado, o governador não tinha comentado a respeito dele, né? Na sua visão, conversando com fontes ligadas à investigação e também a outras pessoas ligadas à segurança pública, há uma certa velocidade, um anseio da polícia em querer apresentar uma resposta? Renan, eu vou trazer alguns elementos e as pessoas que concluam que acharem que faz sentido. Primeiro elemento, o governador Tarcísio de Freitas pediu para anunciar pessoalmente a prisão deste homem supostamente ligado à execução. Esse anúncio foi até desaconselhado por parte da cúpula da segurança, porque não se tinha clareza da relação direta desse homem com o crime em si. Mas o governador fez questão de anunciar pessoalmente isso. Esse é o primeiro elemento. Segundo elemento, há sim uma pressão contra a cúpula da Polícia e da Segurança de São Paulo e contra o próprio governador por conta daquilo que aconteceu no último mês, né? Os vários casos de abuso policial. E essa pressão fez, inclusive, com que o governador mudasse o discurso em relação, por exemplo, às suas próprias falas ou às câmeras de monitoramento nas fardas dos policiais. Esse é um segundo elemento. Terceiro elemento, é bastante negativo para a investigação que depois de ter detido 7 pessoas, 6 sejam soltas e apenas uma mantenha-se presa. Esse homem que continuou preso está preso por 30 dias, é uma prisão temporária. É um fôlego que a Polícia Civil e a Força Tarefa vão ganhar para tentar efetivamente encontrar outros suspeitos. Porque daqui 30 dias esse homem pode ser solto e a investigação pode voltar para estaca zero. O próprio advogado do Matheus, ele diz que o Matheus ele não aparece na cena do crime. A investigação está atrás de pelo menos 5 pessoas que participaram efetivamente dessa ação. A gente está falando de 2 atiradores, do condutor do veículo, né, que leva esses atiradores até o aeroporto, desse olheiro que estava dentro do aeroporto. Então, a gente está falando dessas 4 pessoas e tem mais uma quinta. Que seria a pessoa que levaria eles na fuga. Exatamente, né? Que ajudaria eles nessa fuga. O Matheus, segundo a investigação, seria uma 6ª pessoa, ou seja, teria dado suporte ao olheiro que aparece dentro do aeroporto, ajudado ele a levar este homem até o Rio de Janeiro. Então, diretamente, ele não tem uma participação e é essa a questão que o advogado tem batido na tecla, né? Olha, ele não tem nenhuma relação. Mas aí é claro que a investigação agora vai se aprofundar. O que tanto a polícia quanto o advogado reconhecem é que Matheus e Cauê foram juntos para o Rio de Janeiro. E se conhecem. A gente ouviu agora há pouco. Isso está estabelecido. O que advogado e polícia discordam é se Matheus ajudou o Cauê a chegar ou a sair do aeroporto de Guarulhos. Sim. Porque a polícia diz que sim e o advogado diz que não. Essa é a principal divergência. E isso as investigações vão mostrar. Agora, qual foi a conversa do Cauê com o Matheus para que ele pudesse ir até o Rio de Janeiro? Sim. Porque eu posso dizer para você, Renan, você é meu amigo, estou precisando de uma carona, me leva para o Rio de Janeiro e eu pago a gasolina, te dou uma grana e tal, sem que o cara tivesse efetivamente envolvido num crime. Agora, pode ser que ele tenha dito, estou fugindo da polícia, preciso de um apoio, preciso que alguém me leve disfarçadamente para o Rio de Janeiro e tudo mais. Então, esses detalhes aí não vão ser revelados. Mas veja, ainda que seja isso, é uma pessoa que está às margens do crime. Não é efetivamente um dos principais envolvidos, como é o próprio caso do Cauê. Não é à toa que eles colocaram um prêmio de 50 mil pela cabeça do Cauê, que é um sujeito que é o mais alto prêmio da polícia. É o teto da bonificação, da recompensa dada às pessoas. Apenas para concluir, trazer uma última informação de bastidor que eu apurei nesse final de semana, que eu estava no Rio de Janeiro com autoridades da segurança lá. Há uma desconfiança por parte dos investigadores. A Polícia de São Paulo acionou a Polícia do Rio, depois que descobriram que o Cauê tinha viajado para o Rio de Janeiro. Há uma desconfiança, uma suspeita da Polícia do Rio de Janeiro de que um consórcio de facções tenha agido para abrigar o Cauê numa comunidade do Rio de Janeiro, para que assim ele ficasse escondido da polícia. Uma parceria entre grupos criminosos
que possa ter contribuído para que o Cauê ficasse escondido lá no Rio de Janeiro. Aí, Renan, cá entre nós aqui, cobrindo a segurança pública do Rio de Janeiro há bastante tempo, acompanhando os desdobramentos do que acontece por lá, se ele de fato está escondido em uma comunidade do Rio de Janeiro, vai ser difícil de encontrar. E essa foi uma pergunta que eu fiz ao secretário executivo de Segurança Pública, o doutor Oswaldo Nico. Ele concedeu uma coletiva no sábado mesmo, enquanto a gente estava ali no Palácio da Polícia, referente a esse assunto, a essas prisões, e eu questionei a ele exatamente isso. Existe a possibilidade desse consórcio? Você já tinha trazido essa apuração? E ele disse, sim, apesar de serem facções rivais, primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, enfim, há uma certa, digamos, parceria para abrigar esses criminosos. E esse é o ponto muito sensível da história. O principal elo, que é esse homem, o Cauê, que aparece aqui na tela, que a polícia está dando uma recompensa de R$50 mil, talvez seja a principal pista, né, dessa investigação, pode estar abrigado no Rio de Janeiro, dentro de uma comunidade, e dificilmente vai ser achado. É isso, e o Comando Vermelho e o PCC já travaram uma guerra histórica, né, há bastante tempo, mas fizeram uma trégua. E essa trégua prevê que o inimigo comum dos dois grupos seja o Estado. Isso, aliás, o Lincoln Gakia, promotor especializado no combate ao PCC, disse no CNN Entrevistas que foi ao ar nessa semana. Para quem não viu, convido aqui para que assista, porque vale a pena. E dentro dessa trégua, há ainda o estabelecimento de algumas relações entre as facções criminosas. E este é um dos tipos de relação que pode ter acontecido. Então, um caso que a gente vai continuar acompanhando. Por enquanto, as notícias não são muito favoráveis à polícia, já que eles não conseguiram avançar significativamente na investigação. Tanto é que, quando tiveram a notícia de alguma coisa que poderia trazer uma luz ali para a investigação, todos viraram à noite, de sexta para sábado, envolvidos nessa operação. Tá certo. Pedro Duran nos trazendo informações importantes, bastidores a respeito dessa história, a morte do delator do PCC, e é claro que a gente segue de olho. Obrigado, Pedro. Valeu, Renan.